Foi divulgada hoje de manhã, viu, Cláudio e Sônia, mais uma pesquisa do Instituto Quest, trazendo os seguintes números, né, para a discussão a respeito do que está acontecendo no mundo político do Brasil. A primeira pergunta é a seguinte: Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026? 59% disseram que não, 39% que sim. Não sabe e não respondeu, 2% daqueles que foram ouvidos. Próxima pergunta: Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato? Abrir mão e apoiar outro candidato, 76%. Manter a candidatura, 19%. Não sabe e não respondeu, 5%. E na consulta que foi feita, em quem o entrevistado votaria se a eleição do primeiro turno fosse hoje, Lula tem 32%, Jair Bolsonaro 24%, Ciro Gomes 11%, Ratinho Júnior 8%, Romeu Zema 5%, Caiado 4%, indecisos 5%, branco nulo e não vai votar, somam 11%. Esses são os números da pesquisa. Cláudio. Então, chama a atenção o fato de que, com toda essa confusão, Bolsonaro, quando condenado a 27 anos de cadeia, mantido sob prisão domiciliar, né, a oposição em frangalho, sem nenhum candidato aparente, ainda assim, o presidente Lula só tem 32% das intenções de voto para presidente. Ainda que esteja à frente do Bolsonaro, isso não é nenhuma vantagem, né? Porque, afinal de contas, o Bolsonaro não será mesmo candidato. Ainda que venha a ser anistiado, ainda tem a questão da inelegibilidade, que certamente não será contemplada pela anistia. Não tem nada a ver uma coisa com outra e, portanto, ele está fora do jogo. E é o que chama a atenção, né? As pesquisas curiosamente, institutos têm feito pesquisa sobre intenção de votos num momento como esse. É só para dar uma... o Quest, por exemplo, sempre foi muito gentil com o Lula e o PT, só para dar ali uma força na rapaziada, mas não faz muito sentido, mas chama a atenção isso, né? Como é que o presidente Lula, apesar de colocar o seu principal adversário na rota da desgraça, né, ainda assim não consegue decolar do ponto de vista da intenção de votos, né? Muito pelo contrário. E tem as outras duas perguntas que foram feitas mostram, né, que a polarização ela é criada pelos próprios políticos, né, Cláudio? Porque você vê que os entrevistados rejeitam, né, Lula e Bolsonaro nesse momento, por razões diversas, por questões de foro íntimo que não vem ao caso, mas é uma demonstração desse cansaço. Mas eles não estão cansados e vivem dessa polarização, por isso o presidente Lula tem mantido o discurso de que, se tiver em boas condições, ele usa aí questões de saúde e tal, ele será candidato, deve ser mesmo, porque vê que não tem um substituto, e o outro núcleo não afastaria uma candidatura de Bolsonaro se não fosse, claro, essas questões que você colocou, da impossibilidade dele se eleger por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nesse caso específico, nós vamos ter que abrir uma brecha, alguém vai ter que ocupar esse campo, porque o Bolsonaro não pode. Mas, do outro lado, é muito difícil que o Lula deixe, né, a opção para alguém se candidatar, ainda mais sabendo que não tem Bolsonaro do outro lado da chapa. Até porque qual o nome que tem, Pedro, atualmente, né? A não ser o dele mesmo, né, pelo atual governo. Então, o Lula será candidato na medida em que o adversário for muito forte. E não tem como o adversário da direita não ser forte. Não sendo o candidato Bolsonaro, será Tarcísio Gomes de Freitas. Se não for o Tarcísio, será o governador do Paraná, ou de Minas, ou de Goiás. Qualquer desses candidatos apoiado pelo Bolsonaro e representando essa maioria conservadora que há no Brasil, vai ser difícil para o atual governo vencer uma disputa nessas circunstâncias. A impressão que dá, inclusive, é que a tarefa da direita, da centro-direita, no enfrentamento ao PT em 2026, será melhor, mais leve, sem Bolsonaro, do que com o atual, do que com o ex-presidente da República, né? É uma situação muito difícil. Também a mesma pesquisa apurou a questão da aprovação do governo Lula. A maioria da população brasileira continua reprovando o governo, o que é também uma situação tanto quanto
constrangedora, né, para um governo que está ali com a faca, o queijo na mão, muita grana, muito dinheiro de emendas parlamentares, enfim, solto, sozinho, sem nenhum tipo de obstáculo pela frente, e ainda assim é rejeitado ou reprovado pela maioria da população.